O artigo de hoje tem o título de Gestão Amoral e a Normalização do Desvio. E ele analisa um escândalo ocorrido no Hospital Stafford, no Reino Unido, que mostra como práticas gerenciais amorais contribuíram para a institucionalização de cuidados precários à saúde. Entre 2005 e 2029, o Stafford Hospital apresentou índices de mortalidade extremamente altos, resultado de padrões de cuidados considerados desumanos. Investigações oficiais revelaram uma falência sistêmica generalizada, marcada por subdimensionamento e desqualificação da equipe de enfermagem, falsificação de prontuários, pressões por metas de desempenho, como o tempo de espera em emergência, omissão de denúncias por medo ou lealdade institucional. Esse artigo foi publicado recentemente, em 2024, por Tom Entwistle e Hai Thoring, da Cardiff University, e foi publicado no Journal of Business Ethics. E para debater esse artigo, nós temos a honra aqui de contar com a Sara Cepillo, que é coordenadora da governança corporativa do Grupo Fleury. Sara, muito obrigado por juntar-se a nós hoje. Seja muito bem-vinda. E já vou começar com a primeira pergunta, e você aí já pode se apresentar e dar continuidade. Esse caso do hospital, no Reino Unido, ocorreram falhas graves de cuidado, e foram atribuídos não a atos individuais, mas a uma cultura organizacional que é moldada por uma gestão de silêncio do ponto de vista ético, Como é que esse artigo se conecta aqui com a nossa realidade? Olá, pessoal. Primeiro, obrigada, Felipe e Rodolfo, por me receberem aqui nessa atividade do comitê. Quase que estreante aí, É um prazer falar com vocês, principalmente com um caso tão interessante assim, Bom que não é um caso brasileiro, então a gente consegue ver que esse tipo de situação acontece em diversas realidades. E conectando aí direto já com a sua pergunta, Felipe, como o Brasil tem um sistema de saúde bem diferenciado, Então a gente tem saúde pública ali com o SUS e saúde suplementar com as operadoras de plano de saúde. É claro que dentro da saúde pública, a gente tem algumas obrigações éticas que são melhor gerenciadas dentro do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, como responsável pelo sistema de saúde público, ele interfere mais e é mais ativo ali, tanto na fiscalização quanto na regulamentação, direcionamento de controles internos e práticas específicas ali, então você tem uma uniformidade maior, apesar de uma alta complexidade, por se falar de um país com dimensões continentais como o Brasil, Mas na saúde suplementar, nós temos aí uma realidade de serviços de saúde com diferentes composições. Você tem desde as associações historicamente religiosas, que são muito presentes no Sudeste, no Sul e Sudeste principalmente, e aí tem esse caráter de associações sem fins lucrativos e tudo mais, e você tem também empresas de capital aberto que operam hospitais. Dentro dessas empresas de capital aberto que operam hospitais e serviços de saúde em geral, normalmente a gente tem uma governança corporativa mais robusta, até SAs de capital fechado, a gente tem práticas de governança corporativa mais robustas, e isso facilita a navegação nas decisões éticas e na transmissão de informações sobre cultura ética mesmo, cultura de integridade para todos os níveis da cadeia de fornecimento e dos colaboradores internos, e também médicos, enfim, todos os profissionais de saúde. Quando você olha para associações, a gente tem uma governança muito semelhante à governança de empresas familiares, que nem sempre tem tanta clareza, apesar de associações normalmente terem uma cultura muito forte, e essa cultura muitas vezes vem ali de uma origem até religiosa, por conta da formação dos hospitais. Historicamente, hospitais são formados não dentro dessa cultura empresarial, Mas quando a gente olha para a origem dos hospitais, e aqui eu vou pedir licença para trazer um contexto histórico mesmo, os primeiros hospitais no mundo, e aí o que a gente conhece de história, claro que é uma história eurocentrada, mas os primeiros hospitais do mundo nasceram a partir de igrejas católicas, muitas vezes, e eram os hospedales, principalmente na Itália, onde as pessoas iam basicamente para morrer. Elas iam para ser cuidadas por voluntários, para acabar os últimos dias da vida nesses lugares. Então, quando a gente olha para a cultura de hospital e associação, você vê que tem muito esse resquício ainda
por mais que a gente esteja falando de coisas do século retrasado, né, do século XIX, a gente ainda vê um pouco desse resquício cultural de cuidado e até da vinculação individualizada à mantenedora do hospital, né? Então, muitas vezes os mantenedores são religiosos e têm poucos recursos financeiros, e então as decisões acabam caminhando para esse lado, né? Essa é um pouco da prática. É claro que quando a gente olha para a cultura de integridade, independente de ser uma instituição com origem religiosa ou não, essa cultura de integridade, ela pode perpassar todos os elos da cadeia e ser muito virtuosa no final do dia, né? Mas para isso a gente precisa ter clareza na comunicação, ter transparência. Então, eu vejo esse tipo de conexão com o caso do Hospital Stafford com a realidade do sistema de saúde brasileiro. Aí, com base na minha experiência, né, gente? É claro que podem ter outras experiências totalmente diferentes da minha. Que bom, Sara. Obrigado aí pela contextualização histórica. Uma das principais contribuições que o artigo traz, ele traz toda uma literatura científica para analisar o caso do Stafford, é o conceito de comportamento e liderança amoral. Isso é bem interessante, no texto ficou bem marcado, porque a gente costuma definir muito a liderança como liderança ética ou antiética. Mas o que o artigo traz é um reflexo da literatura dizendo que a grande maioria dos gestores, está expresso no texto, são amorais. Isso é uma conclusão com base na literatura, e que esses gestores caminham de um lado ou para outro, a depender das circunstâncias, né? E as principais circunstâncias que o texto traz para mostrar o desastre que ocorreu lá em Stafford foram 3 pontos, né? Que seriam 3 sinais dessa gestão amoral que foram muito bem identificados lá no Stafford, mas passando aqui por uma, digamos, quase que uma teoria geral dessa moralidade, que são a priorização excessiva do desempenho financeiro, difusão de responsabilidade, uma questão de governança, não há uma responsabilidade ali claramente atribuído a algum guardião, e identificação organizacional, quase que uma fé cega na organização por parte dos colaboradores e dos gestores, que bloqueia a visão crítica. Como é que você vê isso também, não só a partir do texto, mas na realidade brasileira, especialmente nessa realidade da saúde gerenciada, basicamente, aí vamos tratar aí do contexto das empresas privadas? É interessante essa reflexão, e a palavra, foi a primeira vez que eu vi a aplicação dessa palavra amoral dentro de um contexto acadêmico mesmo, né? Então, eu fiquei refletindo justamente sobre esse ponto, Rodolfo, porque a ausência de um direcionamento também é, de alguma forma, um direcionador. Então, se você não tem clareza, se a companhia, se a empresa não traz clareza na comunicação e o que é esperado das decisões dos gestores, olha, você pode reduzir custos, mas você tem que prezar pela integridade do seu paciente, você tem que prezar pela integridade do controle interno, pela valorização ali do programa de integridade e de compliance. A gente deixa lacunas que podem ser preenchidas de qualquer forma. Pode ser de uma forma positiva e de uma forma negativa, que foi o que aconteceu no caso do Hospital Stafford. Então, é uma reflexão interessante, porque dificilmente os gestores, quando estão pressionados por redução de custos e resultados financeiros, têm a preocupação, realmente se preocupam, né? Então, eles têm o tempo para se preparar e ponderar o que é íntegro, o que é ético, e direcionar a equipe nesse sentido, porque eles estão muito interessados e ali muito investidos nos dilemas financeiros que estão vivendo naquele momento, né? E por vezes isso deixa de ser um tema super importante para trabalhar nas reuniões do dia a dia. E é claro que poderia, uma defesa possível seria, mas eu tenho um time de compliance, eu tenho ali uma área responsável por fazer treinamentos e tudo mais. Mas se o gestor, no dia a dia, não dá um direcionamento claro com relação à expectativa do equilíbrio nas decisões dos funcionários, porque os funcionários, e aí desde as equipes de enfermagem até funcionários administrativos e médicos, que não necessariamente médicos são funcionários, né, mas são colaboradores ali, eles têm microdecisões diárias que vão impactar no todo. E muitas vezes os gestores que estão em outros momentos da pirâmide hierárquica, que estão mais acima, não têm visibilidade dos pequenos impactos que somam para essa confusão que gerou no hospital, né? E até
tem algumas reflexões interessantes, porque eu já vi, em tempos de consultoria, gestores falando assim, olha, nós temos um papel aqui, né? Nós temos uma política, nós temos um código de ética, nós temos um código de conduta. Sim, tem, né? Mas será que é estimulado com frequência? Será que o líder estimula com frequência que as pessoas apliquem isso no dia a dia delas? Ou isso fica setorizado dentro de uma área que, periodicamente, vem falar sobre determinado tema, que faz campanha? E as campanhas educacionais, as campanhas, os treinamentos, são essenciais para a nossa atuação como profissionais de integridade, profissionais de compliance, né? Mas elas não podem acontecer sozinhas. A cultura organizacional como um todo precisa ter essa permeabilidade da integridade, né, e do discurso ético. Então, essa questão da amoralidade, a falta de direcionamento, me chamou muito a atenção. Eu achei super positivo nesse sentido. Achei esclarecedor. Legal, Sara, bacana essa reflexão sobre, às vezes, a falta de ação, né, da gestão e como isso se reflete na vida do funcionário, né, no dia a dia. Eu estava aqui pensando, né, o artigo dá alguma direção, mas como é que vocês fazem no Fleury para isso não ocorrer, para mitigar? Porque assim, se a maioria dos gestores, né, que a maioria dos funcionários são amorais, né, conforme a definição aí do artigo, né, quer dizer, podem ser influenciados para o bem e para o mal através de regras e incentivos. Quais são as estruturas assim que vocês fazem no Fleury? Podem compartilhar aqui com o grupo para mitigar a falta de ação da liderança no sentido ético. Olha, tem uma cadeia de soluções, né? Claro que são possíveis dentro dos programas de compliance, programas de integridade. Aqui no Fleury a gente chama de integridade. Tanto o nosso código é um código de confiança, o programa não é um programa de compliance, é um programa de integridade. A gente fez isso por alguns motivos. No começo, lá em 2013, quando a área começou, era compliance, enfim, a gente utilizava as nomenclaturas mais padrão de mercado, mais padronizadas e que vem um pouco do idioma inglês. Então, para aproximar isso dos nossos colaboradores, porque hoje, claro que em 2013 nós éramos 9.000 pessoas, né, dentro da companhia, contando colaboradores mais médicos, acho que chegava a 11.000. Hoje nós somos uma empresa de 25.000 pessoas, considerando colaboradores CLT, executivos e médicos, né, e temos atuação em todas as regiões do Brasil. Então, para aculturamento, isso aconteceu, essa mudança, esse rebranding do nosso programa de integridade, ele aconteceu lá em meados de 2022, numa fase de expansão inorgânica, então a gente estava fazendo bastante M&A, precisava realmente reforçar esse aculturamento, e nessa época, o que foi pensado ali pela liderança, que eu achei brilhante, tá? Pela liderança da área de integridade. Vamos aproximar as palavras mesmo, né? Então, vamos aproximar culturalmente o significado. O que a gente busca quando a gente fala de compliance? A gente busca, no final do dia, integridade. Então, que tal a gente trocar a área de compliance por a área de integridade? Nosso código, na época era o código de conduta, trazia esse olhar mais até enrijecido, né? Qual é a conduta esperada? E faz todo sentido falar dessa forma, mas nem todo mundo vai se vincular com tanta facilidade a essa nomenclatura. Então, nós fizemos um rebranding, trazendo para programa de integridade, área de integridade, e o código passou a ser o código de confiança, para deixar claro qual era a relação que a gente queria, enquanto companhia, estabelecer com os colaboradores e com toda a nossa cadeia, inclusive com os fornecedores. Então, trouxemos a palavra confiança para dentro do título do código para trazer mais clareza da expectativa da companhia e dessa relação de troca mesmo, né? Porque enquanto o colaborador confia na empresa, a empresa também confia no colaborador. Então, a gente entende que a partir desse momento, e claro, todos os treinamentos que foram feitos para disseminação foram positivos. Ali, em 2022, a gente já teve uma virada no sentido das pessoas entenderem um pouquinho mais do objetivo do programa de integridade
integridade, entenderem um pouquinho mais da importância da confiança nessas relações. E até o linguajar do nosso código foi adaptado para a gente trazer elementos mais práticos, sim e não. O nosso código é público, quem quiser consultar, acho que ele é um bom bench nesse sentido de facilidade de interpretação, porque nós temos públicos bem diversos dentro do Fleury, tem desde o coletor e do atendimento móvel, que não passa muito tempo dentro de unidade, enfim, tem diversas realidades de serviços, mas o que tem virado mais a chave, Felipe, na nossa experiência, é a implementação de gestão de consequências e controles internos robustos, tá? Então, claro que para a área da saúde, essa realidade de controles internos, que é muito comum em banco, ela é ainda pouco madura, né? As empresas de saúde, apesar de terem sistemas de qualidade, certificações de qualidade e que têm controles internos atrelados às certificações de qualidade super robustos, a gente não tem tanto essa cultura de SOX, por exemplo, né, que é super comum no sistema financeiro. Então, de alguns anos para cá, a gente vem robustecendo nossa matriz de riscos e os nossos controles internos, mas principalmente atrelando a uma política de gestão de consequências e, enfim, responsabilização, porque isso é essencial dentro do programa de integridade, né? Ótimo, Sara, obrigado. Eu queria trazer um pouquinho do que a gente estava discutindo em off, né? Antes da gente começar a gravar, que estava super legal. E a gente falava, você estava trazendo aqui para a gente uma realidade muito interessante, que é como os modelos de governança das organizações, e aí você estava contextualizando isso na área da saúde, impactam em relação à própria gestão dos programas de integridade, dos programas de compliance, né? E esse ponto, esse universo que é o universo da saúde, ele é especialmente importante, isso é trazido no artigo também, porque, conforme a gente viu com o caso analisado com Stafford, a consequência foi o aumento do número de mortes. Então, veja, né, como que um desvio de integridade gera uma consequência no mundo real tão drástica como essa. E queria te ouvir um pouquinho, assim, resgatar aquela explicação que você estava falando, para você, sob o seu ponto de vista, como é que é esse modelo de organização? Você falava um pouquinho também nos modelos de organização de empresas familiares, modelos de gestão mais profissional, como é que isso impacta de algum modo nos desvios de integridade? Bom, eu acho governança corporativa é uma área muito curiosa, porque eu acho que como integridade tem, claro que integridade como um dos pilares da governança, né? Elas têm essa semelhança, mas eu acho curioso uma afirmação que eu ouvi uma vez, que toda empresa tem governança. Não importa se ela é uma governança estruturada ou não. Até mesmo a falta de estruturação é uma forma de governança, assim como startups têm governanças diferenciadas, né? Pequenas e médias empresas também. E acho que cultura, ética, é meio semelhante, tem as similaridades nesse sentido, né? Eu trabalho na área da saúde, gente, assim, desde 2011. Então, na época de estágio ainda da faculdade, né? Eu me formei em 2013, mas eu comecei a atuar com saúde, com regulatório de saúde em 2011. Na minha época, estágio era integral, então... denunciando também a minha idade, né? Então era realmente um trabalho, não ia para o estágio só para aprender, tinha muita função de execução mesmo. E lá em 2011 eu cuidava de muitos casos relacionados a planos de saúde, e a nossa realidade brasileira de plano de saúde mudou muito desde a Lei 9656 até hoje, né? Então quando a gente olha para essa situação das empresas que são prestadoras de serviço de saúde no Brasil, hoje a gente tem, aqui em 2025, né, a gente tem uma segregação que eu gosto de fazer de empresas extremamente verticalizadas, onde você tem desde do prestador de serviço até a fonte pagadora, dentro do mesmo grupo econômico, pensando em grupo econômico de controle, tá? Então, quem toma decisão sobre o valor a ser pago e quem toma decisão sobre o serviço a ser prestado é a mesma estrutura jurídica ali, tá? A mesma estrutura societária. Então, pensando neste cenário de empresas altamente verticalizadas, talvez a gente tenha um conflito de interesses maior na gestão como um todo, porque justamente quem vai tomar a decisão a respeito do custo relacionado ao serviço e a respeito
E o que eu quero dizer com custo, tá? O custo de insumos, o custo de profissionais. Então, todo esse, e eu vou usar uma palavra que não é muito legal, mas todo esse sucateamento do serviço, ele também é influenciado por uma decisão de custo no final do dia, né? Então, quando quem toma decisão sobre o custo e quem toma decisão sobre a remuneração desse serviço, o pagamento do serviço é a mesma estrutura jurídica, são os mesmos responsáveis jurídicos, os mesmos administradores, você tem uma tendência de aumentar o conflito de interesses e, portanto, diluir a qualidade das decisões, a qualidade ética das decisões, visando justamente o benefício financeiro, visando o bottom line, em outras palavras, né? E quando a gente tem empresas que têm uma segregação maior entre fonte pagadora, e aí o que eu quero dizer com fonte pagadora? A operadora de plano de saúde, a seguradora que paga pelo plano de saúde, ou a cooperativa, que são muito presentes nos casos das Unimeds, né, é o mais emblemático aqui no Brasil, o sistema Unimed, e você tem outros prestadores de serviço credenciados, ou seja, esses prestadores credenciados não integram o mesmo grupo econômico no sentido de controle. Você tem uma difusão maior das decisões e com essa difusão das decisões você ganha, em termos de governança, uma qualidade, claro que vai depender de empresa para empresa, mas você ganha qualidade no sentido operacional e no sentido de integridade também, porque cada etapa da cadeia, né, ou seja, quem está custeando o serviço ali no sentido da fonte pagadora, da operadora, ela tem que se preocupar, de fato, com a gestão da carteira e com a gestão das vidas que estão sob responsabilidade dela, e o serviço de saúde tem que se preocupar justamente em atender com qualidade. Claro que ele vai se preocupar com custo, ele vai se preocupar com todo o arcabouço ali, o escopo da responsabilidade dele, né? Mas ele tem esse olhar também de qualidade mais intensificado, porque a responsabilidade dele prestar um serviço de qualidade também para manter o credenciamento. Então, quando a gente conecta cadeias com uma difusão maior, você tem uma tendência de aumentar a governança corporativa, porque você tem freios e contrapesos, e aí você vai ter freios e contrapesos contratuais, e até os freios e contrapesos internos de controles mesmo, né? Que garantem maior confiabilidade no setor, né? Então, essa é uma opinião minha, tá, gente? Partindo de reflexões aí desse histórico de trabalho. Excelente, Sara, essa amarração aí muito interessante da ética com a governança, né? Assim, já caminhando para o final, eu quero te fazer uma pergunta sobre a segunda parte do artigo, que é sobre a normalização do desvio. A gente falou da gestão amoral, mas também de como isso é normalizado dentro da organização e se transforma, isso gera silêncio, um silêncio ético, né? As vozes não se propagam, ficam contidas. Eu queria saber, assim, que mensagem você deixa para os líderes que querem evitar exatamente essa normalização do desvio e o silêncio ético? Bom, pensando que a gente está falando de um caso de saúde, eu trabalho no setor de saúde por propósito, vocação mesmo, porque eu sou apaixonada pelo setor. É um setor desafiador no Brasil, principalmente no momento atual, mas o que eu sempre falei trabalhando com saúde, desde a época que eu era estagiária, é que o mais legal é que a gente não está trabalhando com algo que é dispensável. Estamos trabalhando com vidas, né? Não é um insumo que, enfim, não é uma boneca, não desmerecendo brinquedos, né? É super importante a gente ter lazer também na nossa vida. Mas quando a gente trabalha com vidas, tem alguns pilares que não podem deixar escapar. A gente não pode deixar escapar enquanto profissionais mesmo, né? E aí não importa se é o profissional de compliance, se é o profissional financeiro. Então, a mensagem que eu deixaria, principalmente para quem trabalha no setor de saúde, tem seus desafios de conscientização, é que trabalhar com vidas garante para a gente que também a gente tem o olhar do outro, o olhar de como a gente gostaria de ser tratado estando na posição do outro, né? Será que eu, internada, gostaria que os insumos que estão sendo utilizados fossem sucateados?
Não, né? Acho que gostaria que fossem sempre de melhor qualidade, assim como com os meus entes queridos. Mas, principalmente, que trabalhando com vidas, a gente precisa zelar pela integridade, porque a integridade não pode ser um acessório quando a gente olha para o serviço de saúde. A integridade tem que ser um pilar fundamental, assim como ela é um pilar fundamental das nossas vidas, né? Claro que a gente falando aqui com o fundo de tela do ODS 16 é muito fácil, porque tá todo mundo super conscientizado e super comprado no valor integridade, né, e no valor ética e tudo mais. Mas trazer isso para a conduta diária, quando eu paro para responder um e-mail, responder com calma, responder com clareza, garantindo que eu estou transmitindo os melhores valores de integridade nessa resposta tão simples quanto de um parecer, de um e-mail, até na interação com um gestor, independente do nível hierárquico ali dos gestores, é super importante o profissional, principalmente de integridade, de compliance, se posicionar zelando pela integridade da cadeia como um todo, pela integridade dos serviços que são prestados e também olhando com melhores práticas ali de governança corporativa e ética, né? Então, muitas vezes a gente é colocado em situações pouco agradáveis em determinados cenários, enquanto profissionais de integridade, de compliance, e é super importante a gente se posicionar, ainda que o cenário externo brasileiro, mundial e até dentro da empresa que você trabalha, não seja super favorável ao argumento que você vai trazer, eu sempre parto do pressuposto que se eu não levar esse argumento, pode ser que ninguém leve. Então, prefiro eu levar, ainda que eu vá tomar um não, né, enfim. Então, essa experiência profissional que eu tive até agora, né, me garantiu ter essa confiança também de falar, olha, entendo o seu posicionamento, super importante, mas existem outros elementos que a gente precisa considerar aqui para essa tomada de decisão. E esses elementos são de integridade, ética e governança, né? Então, acho que é nosso papel reforçar isso em todas as instâncias e em todos os ambientes. Bom, Sara, obrigado aí pela tua contribuição, pelo teu tempo, obrigado por você ter feito essas conexões não só teóricas com o texto, esse diálogo com o texto, mas também ter trazido aqui para a realidade concreta das organizações, especialmente do universo de saúde, toda essa sua expertise e essa aplicação prática dos conceitos trabalhados. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo espaço e pela oportunidade, gente. Obrigado, Sara.